A polícia é treinada para lidar com situações extremas, mas alguns encontros fogem completamente da realidade. Esses casos registrados por câmeras corporais deixaram até os agentes mais experientes aterrorizados. Número 1. Mulher fora de controle em Wisconsin. Aos 2022, em Wisconsin, o dono de uma loja Ultimart chamou a polícia após notar uma mulher agindo de forma extremamente estranha. Quando os oficiais chegaram ao local, a mulher começou a gritar de maneira desesperada e saiu correndo do estabelecimento. Um dos policiais registrou toda a situação com sua câmera corporal. Ao tentar se aproximar, a mulher estendeu a mão em direção ao oficial como se estivesse lançando algum tipo de feitiço contra ele. Assustado com o comportamento totalmente fora do comum, o policial tentou detê-la. Mesmo assim, ela continuou emitindo sons estranhos e perturbadores. Algumas pessoas acreditaram que tudo não passava de uma encenação, enquanto outras ficaram convencidas de que ela estava possuída por alguma entidade demoníaca. Número 2. Criatura estranha no cemitério. Um vigia de cemitério capturou uma criatura extremamente bizarra durante a noite. Ele estava sentado tranquilamente quando percebeu algo incomum nas proximidades. Tratava-se de uma criatura agachada, apoiada sobre 4 membros de forma completamente antinatural. Devido à escuridão, não foi possível identificar claramente suas características. No entanto, sua aparência lembrava algo semelhante a um hobbit. Seus braços e pernas eram finos e desproporcionais em relação a um ser humano comum. Até hoje, o vigia afirma não ter conseguido entender o que exatamente viu naquela noite. Número 3. Sombra que seguiu o segurança até em casa. Um segurança estava em serviço quando um colega registrou algo assustador atrás dele. Uma figura sombria com aparência humanoide parecia segui-lo por onde quer que ele fosse, o que o deixou extremamente perturbado. Mais tarde, já em casa por volta das 2h30 da madrugada, ele recebeu uma notificação do aplicativo de sua campainha inteligente. Ao verificar a gravação, ficou chocado ao ver a mesma figura sombria rondando sua residência. Ele acredita que só está seguro porque mantém um crucifixo em casa e sua esposa costuma fazer rituais de limpeza com sálvia. Número 4. Porta que se abriu sozinha. Durante um turno noturno, um policial vivenciou um verdadeiro pesadelo ao presenciar atividade paranormal no Armory de São Francisco. Ele estava sozinho no local quando ouviu um barulho estranho e decidiu começar a gravar. Ao se aproximar da origem do som, parou diante de uma porta. Exatamente a porta para a qual sua câmera estava apontando começou a se abrir sozinha. O policial se assustou imediatamente e recuou. Segundo relatos, esse local já tinha histórico de atividades paranormais, mas as autoridades nunca deram atenção ao caso. Número 5. Gritos assustadores em Ohio. Diversos gritos estranhos foram relatados em Ohio alguns meses atrás. Até mesmo policiais ouviram esses sons perturbadores. Um oficial, durante um dia de folga enquanto pescava, ouviu um grito agudo vindo da floresta. Algo completamente fora do comum. Mais tarde, durante a noite, outros policiais ouviram sons semelhantes enquanto passavam pela região. Ao saírem da viatura com lanternas para investigar, um grito ensurdecedor ecoou, fazendo com que eles fugissem imediatamente de tanto medo. Gritos semelhantes também foram ouvidos em patrulhas em cemitérios, levando os agentes a recuarem em pânico. O som não correspondia a nenhum humano ou animal conhecido. Número 6. Mulher com cabeça torcida na Índia. Não são apenas policiais americanos que enfrentam situações inexplicáveis. Em uma vila remota na Índia, oficiais estavam em patrulha quando avistaram uma mulher com uma aparência extremamente perturbadora. Ela vestia um vestido branco rasgado e sua cabeça estava torcida de forma impossível. Seus pés estavam virados para trás e sua forma de andar era completamente antinatural, deixando os policiais confusos sobre a direção em que ela realmente se movia. O encontro ficou ainda mais assustador quando ela se virou, revelando completamente seu corpo deformado. Convencidos de que não se tratava de algo humano, os oficiais decidiram deixar o local imediatamente. Número 7. Entidades sombrias em frente à igreja. Um ex-policial registrou um evento estranho em frente a uma igreja. Diante dele, havia figuras humanoides completamente negras, imóveis e com chifres na cabeça. Enquanto ele gravava, um caminhão passou pela rua. No momento em que o veículo atravessou sua visão, as entidades desapareceram completamente. Assustado com o que havia presenciado, o vídeo termina abruptamente.
O ex-policial acredita que aquelas figuras poderiam ser representantes demoníacos, tentando atrair pessoas para armadilhas. Número 8. Criatura com cabeça de fogo. Durante uma patrulha noturna aparentemente comum, um guarda florestal viveu um dos momentos mais aterrorizantes de sua vida. Enquanto patrulhava a Floresta Angelos, nas montanhas de San Gabriel, na Califórnia, ele começou a ouvir sons assustadores e decidiu gravar. Foi então que ele viu algo inacreditável: uma criatura humanoide correndo em sua direção com uma bola de fogo no lugar da cabeça. O cenário se tornou ainda mais assustador pelos sons estranhos que a criatura emitia. Quando o vídeo foi publicado na internet, muitos usuários compararam a entidade a um espírito do folclore japonês. Ainda assim, ninguém conseguiu explicar como algo assim poderia aparecer naquele local. Número 9. Balões seguindo um segurança. Em um hospital em Nova York, um incidente bizarro foi capturado pelas câmeras de segurança. Um guarda entrou no local segurando balões e os entregou a alguém invisível. E logo em seguida, os balões começaram a segui-lo. Mais tarde, ele foi visto virando-se e conversando com alguém que simplesmente não estava lá. O operador das câmeras pediu que ele saísse imediatamente, afirmando que ele estava falando sozinho. Ao ouvir isso, o segurança ficou visivelmente assustado, percebendo que talvez estivesse interagindo com algo que não era humano. Número 10. A garota imóvel na varanda. Em um conjunto de apartamentos em Yichun, Singapura, um segurança avistou uma garota parada de forma completamente imóvel na varanda de um prédio vizinho. Após observá-la por mais de uma hora, ele decidiu verificar se estava tudo bem. Antes de subir, ele filmou a garota do térreo para confirmar que ela ainda estava lá. No entanto, ao chegar ao andar superior, não havia ninguém. Ele procurou ao redor, mas era como se a garota nunca tivesse existido. Quando o vídeo foi publicado online, algumas pessoas acreditaram se tratar de um espírito, enquanto outras sugeriram que poderia ser apenas uma brincadeira elaborada. Número 11. Resgate estranho em Amsterdã. Policiais em Amsterdã foram chamados após relatos de sons estranhos vindos do sótão de uma casa. Ao chegarem, encontraram uma mulher agindo de forma extremamente perturbadora. Quando tentaram ajudá-la a descer, ela começou a emitir gritos que pareciam não ser humanos. Ao tentarem segurá-la, ela reagiu de forma agressiva, tentando arranhar os oficiais. Após ser resgatada, foi levada ao hospital. Como os médicos não conseguiram identificar o problema, especialistas em fenômenos paranormais foram chamados e afirmaram que ela estava possuída por um demônio. Número 12. Sombra no celeiro. Em março de 2021, um fazendeiro na América do Sul chamou a polícia após ver uma sombra estranha dentro de seu celeiro. Quando os oficiais chegaram, suas câmeras registraram algo assustador. Ao se aproximarem da janela, uma figura sombria e não humana apareceu dentro do local. Apavorados, os policiais correram para salvar suas vidas. O fazendeiro decidiu trancar o celeiro definitivamente. Até hoje, ninguém sabe o que realmente estava lá dentro. Número 13. Portas se movendo na delegacia. Em uma delegacia na Malásia, aos 2017, câmeras de segurança registraram um evento inexplicável. 3 policiais estavam trabalhando normalmente quando, de repente, 2 portas se abriram sozinhas. Quando um dos oficiais se aproximou, a porta se fechou novamente sem qualquer intervenção. Intrigados e assustados, os policiais investigaram o local, mas não encontraram nada. Outros eventos semelhantes já foram relatados nessa mesma delegacia, sem qualquer explicação. Número 14. Árvore com rosto humano. Policiais que patrulhavam um parque em São Francisco se depararam com uma árvore extremamente incomum. Nela, havia um rosto humano claramente visível. Olhos, nariz e boca podiam ser vistos tanto com luz quanto na escuridão, o que tornava a imagem ainda mais perturbadora. Pessoas que passavam pelo local afirmavam que aquela árvore era conhecida como uma árvore espiritual, por sua aparência assustadoramente realista. Número 15. Motorista que desapareceu. Uma policial parou uma motorista na estrada por não respeitar uma sinalização de parada. Após solicitar a carteira de habilitação e pedir que aguardasse, ela se afastou por alguns segundos. Quando voltou, o carro estava vazio. A motorista havia desaparecido completamente. A policial chamou pelo nome dela, mas não houve resposta. Algumas pessoas acreditam que ela poderia ser uma entidade sobrenatural,
enquanto outras sugerem algo ainda mais estranho, como uma presença extraterrestre disfarçada. Número 16. Trainee atacado por sombra. Na Academia Militar da Indonésia, diversos relatos de atividades paranormais já haviam sido registrados. Mas desta vez, um trainee viveu a experiência em primeira mão. Ele caminhava por um corredor quando, de repente, uma sombra surgiu do nada. A entidade o empurrou contra a parede e tentou arrastá-lo para a escuridão. Desesperado, ele lutou para se soltar e conseguiu escapar, correndo por sua vida. Após esse incidente, o trainee levou meses para conseguir se recuperar psicologicamente do ocorrido. Número 17. Mulher no topo da árvore. Um policial na Índia estava voltando para casa quando avistou uma mulher sozinha durante a noite. Ele decidiu parar o carro para verificar se ela precisava de ajuda, mas logo percebeu algo estranho. Ela vestia um vestido branco, tinha cabelos bagunçados e se movia de forma extremamente perturbadora. Em poucos instantes, começou a balançar e subir na árvore com uma facilidade impossível, como se estivesse possuída. Ao presenciar aquilo, o policial desistiu de se aproximar e deixou o local imediatamente. Número 18. Fantasma da noiva. Um policial fora de serviço estava passeando com seus cachorros em Nova Jersey durante a noite, quando os animais começaram a agir de forma estranha, claramente assustados com algo invisível. Pouco depois, uma figura humanoide surgiu diante dele, usando um vestido de noiva branco brilhante. No escuro, apenas o vestido era visível, sem detalhes claros do corpo. Seus cães se esconderam atrás dele. A figura então simplesmente se afastou. Mais tarde, pessoas associaram o ocorrido ao chamado Fantasma da Noiva, presente em lendas do sul da Ásia. Número 19. Sombra no corredor do apartamento. Um morador pediu a um segurança que trancasse seu apartamento após o serviço de quarto. Enquanto realizava a tarefa, o segurança teve a sensação de ver algo pelo canto dos olhos. Inicialmente ignorou, mas depois decidiu verificar as câmeras de segurança. Ao assistir às imagens, ficou chocado ao ver uma pequena figura sombria saindo de uma porta e entrando em outra. Um colega afirmou já ter visto a mesma coisa, principalmente durante a noite em corredores vazios. Número 20. A lenda de La Llorona. Em uma vila remota no Peru, moradores relataram ouvir o choro alto de uma mulher. A polícia iniciou patrulhas na região, e o que foi capturado pela câmera da viatura deixou todos assustados. Ao longe, uma mulher vestida de branco caminhava descalça pela estrada. Quando os policiais se aproximaram para ajudá-la, ficaram aterrorizados ao ver seu rosto. Pele pálida, seca e olhos sem pupilas. Eles fugiram imediatamente. Alguns acreditam que era La Llorona, figura do folclore mexicano, enquanto outros dizem que poderia ser alguém fantasiado. Número 21. Sombra na quadra de basquete. Um segurança de uma escola no Texas ouviu barulhos estranhos vindos da quadra de basquete durante a noite. Ao verificar as câmeras, viu uma sombra atravessando o local. O mais assustador foi que a sombra assumia claramente a forma de um corpo humano. O segurança afirmou que a escola foi construída em um local considerado assombrado, o que poderia explicar o fenômeno. Número 22. Figura no sótão da casa abandonada. Policiais foram chamados para investigar atividades estranhas em uma casa abandonada na Califórnia. Antes mesmo de entrarem, perceberam algo incomum. Ao iluminar o sótão, viram uma enorme figura humanoide sombria se movendo. Em determinado momento, a entidade parou e pareceu encarar os oficiais. Mesmo sem detalhes visíveis, a presença era tão intensa que decidiram abortar a operação imediatamente. Número 23. Ritual estranho capturado. Um policial fora de serviço em Calgary registrou uma cena perturbadora em seu bairro. Uma figura sombria parecia empurrar um homem que gritava e se debatia no chão. Sempre que a entidade tentava tocá-lo, ele reagia violentamente. Em um momento, ele chegou a pular sobre a sombra, como se estivesse em confronto direto. O vídeo gerou especulações sobre um possível ritual satânico ou tentativa de possessão. Número 24. Ataque na porta de casa. Um policial fora de serviço viveu um momento aterrorizante ao sair de sua residência. Uma figura humanoide sombria surgiu de repente e tentou arrastá-lo para dentro da porta. Ele lutou desesperadamente, gritando por ajuda até conseguir se soltar. A entidade desapareceu logo em seguida. Mais tarde, ele revisou as imagens com o gerente do prédio, e ambos ficaram chocados com o que viram. Número 25. Porta batendo sozinha no estádio. Um segurança em um estádio de Michigan decidiu abandonar seu emprego após um encontro assustador.
Durante o turno, ouviu batidas fortes vindas do andar inferior. Ao descer para investigar, encontrou uma porta se movendo violentamente sozinha. Não havia ninguém no local. Enquanto filmava, uma sombra humanoide apareceu rapidamente. Na hora, ele não percebeu, mas ao revisar o vídeo, decidiu pedir demissão imediatamente. Número 26. Porta misteriosa no laboratório. Um grupo de adolescentes que trabalhava como equipe de segurança na região de um laboratório em Hawkins, na Geórgia, registrou um evento estranho durante a noite. Eles perceberam algo incomum e decidiram gravar com o celular. Uma porta começou a se abrir e fechar sozinha, mesmo sem vento algum no local. Em seguida, eles notaram uma figura parada na varanda, completamente imóvel, olhando diretamente na direção deles. Era uma silhueta humanoide escura, usando uma máscara branca. Assustados, os jovens decidiram ir embora antes que a figura se aproximasse. Número 27. Fresno Nightcrawler. Policiais patrulhavam uma área isolada quando ouviram sons estranhos vindos de trás de um muro de tijolos. O local era cercado, o que tornava impossível a presença de invasores. Ao investigarem, viram algo extremamente incomum. Um par de pernas andando sozinho, sem tronco, correndo e desaparecendo na escuridão. O susto foi tão grande que os oficiais evitaram aquela área pelo resto da noite. O fenômeno ficou conhecido como Fresno Nightcrawler, uma criatura moderna misteriosa da Califórnia. Número 28. O palhaço perseguidor. Um policial viajava com sua família por uma rodovia no Maine quando avistou algo estranho à beira da estrada. Era um palhaço com o corpo deformado, andando agachado de forma bizarra. Inicialmente, ele achou que fosse uma brincadeira. No entanto, a situação ficou assustadora quando o palhaço começou a correr atrás dele. O policial entrou rapidamente no carro e fugiu do local. Número 29. Alma atravessando a rua. Um promotor estava analisando imagens de segurança para um caso quando percebeu algo estranho na gravação. Uma figura sombria apareceu do nada no meio da rua, caminhou calmamente e desapareceu da mesma forma repentina. Algumas pessoas acreditam que era a alma de alguém que morreu em um acidente naquela estrada. Outros dizem que pode ter sido apenas um efeito visual. Número 30. Névoa na delegacia do Chile. Em uma delegacia no Chile, câmeras de segurança registraram um evento intrigante durante a noite. Uma porta se abriu sozinha e, logo em seguida, uma figura formada por névoa atravessou o local. Um dos policiais foi até a porta verificar, mas não encontrou ninguém. Mesmo assim, o ocorrido levantou suspeitas de uma possível presença espiritual no ambiente. Número 31. Cadeira de rodas em movimento. Um homem começou a trabalhar como segurança em um hospital no Texas. Logo em seu primeiro turno, ouviu barulhos estranhos no corredor, mas não encontrou nada. No dia seguinte, durante a patrulha, viu uma cadeira de rodas se movendo sozinha no meio do corredor. Achando que era uma brincadeira, ele decidiu observar melhor. Pouco depois, a cadeira se moveu novamente sem qualquer intervenção. Assustado, ele saiu correndo e pediu demissão no mesmo dia. Número 32. Objetos voadores não identificados na Europa. Recentemente, na Europa, objetos voadores não identificados foram vistos no céu, causando a suspensão de voos por quase 4 horas. As autoridades ficaram sem explicação para os objetos, já que representavam um risco real à segurança aérea. Algumas pessoas acreditam que eram OVNIs, enquanto outras sugerem que poderiam ser drones espiões de algum país rival. Número 33. Luzes misteriosas no céu. Após o incidente aéreo, policiais observaram luzes azuis brilhantes surgindo no céu em padrões repetitivos. As luzes apareciam e desapareciam de forma organizada, o que chamou atenção. Alguns relacionaram ao evento anterior, enquanto outros acreditam que poderia ser apenas um fenômeno natural ainda não explicado. Número 34. Sala de armazenamento assombrada. Em um clube no México, um segurança vinha ouvindo ruídos vindos da sala de armazenamento há vários dias. Decidido a investigar, ele subiu até o local. Durante o caminho, uma camisa pendurada foi puxada por algo invisível. Mesmo assustado, continuou. De repente, um objeto caiu à sua frente. Quando estava prestes a sair, outra perturbação aconteceu. Ao verificar, ele viu uma figura sombria em um canto. Apavorado, saiu correndo e o vídeo termina abruptamente. Número 35. Encontro na encruzilhada. Um policial voltava para casa quando uma mulher vestida de branco apareceu repentinamente na frente de sua moto. Ele freou bruscamente para evitar o impacto
mas ficou em choque quando a mulher desapareceu. Enquanto tentava entender o que havia acontecido, ela apareceu novamente. Dominado pelo medo, ele fugiu. Mais tarde, imagens de câmeras confirmaram que ele não estava imaginando. Número 36. Entidade poderosa na floresta. Um policial de férias decidiu investigar um barulho estranho vindo de uma área de mata. Ao iluminar o local, viu uma criatura humanoide extremamente fina, com pernas longas e cabeça larga. Sua pele era azul pálida. O mais assustador foi que o policial ficou completamente paralisado, incapaz de falar ou se mover, como se estivesse sendo controlado. Quando conseguiu se mexer novamente, a criatura já havia desaparecido. Seus colegas acreditam que poderia ser algo extraterrestre. Número 37. Criatura mutante na Austrália. Um policial estava patrulhando uma estrada na Austrália quando se deparou com uma criatura extremamente bizarra. Ela tinha o corpo coberto por pelos escuros, o rosto lembrava uma preguiça, enquanto o corpo era semelhante ao de um urso. Assim que percebeu que havia sido vista, a criatura correu rapidamente para a escuridão. Após a divulgação do vídeo, muitas pessoas especularam que poderia ser um tipo de mutação entre diferentes animais. Número 38. Caçador assustado na floresta. Um ex-policial, agora caçador, saiu com amigos para caçar em uma floresta no Arizona. Enquanto procuravam por cervos, ouviram um uivo extremamente estranho ecoando ao longe. O som não correspondia a nenhum animal conhecido e parecia se aproximar rapidamente. Assustados com a situação, decidiram abandonar a caçada e retornar imediatamente para a cidade. Alguns acreditam que esse som poderia estar relacionado aos gritos misteriosos mencionados anteriormente. Número 39. Ritual que viralizou. Um vídeo que se tornou viral aos 1997 mostrava um suposto ritual satânico registrado por uma câmera policial em uma área remota. No vídeo, várias pessoas vestidas de preto agiam de forma estranha e se reuniam ao notar a presença do policial, como se estivessem escondendo algo. Ao fundo, alguém dançava ao redor de uma fogueira. No entanto, mais tarde foi revelado que não se tratava de um ritual real, mas sim de uma gravação relacionada a um álbum da banda Radiohead. Número 40. Aparição em casa abandonada em Michigan. Uma casa abandonada em Michigan já era conhecida por relatos de aparições. Um grupo de investigadores paranormais decidiu explorar o local. O responsável pela gravação, um ex-policial, capturou algo estranho poucos minutos após entrar. Uma figura feminina vestida de branco apareceu na sala. Apesar da escuridão dificultar os detalhes, era possível notar seus longos cabelos pretos e sua postura imóvel, observando os investigadores. Eles não perceberam na hora, mas, ao revisar o vídeo, ficaram chocados. A polícia foi acionada, suspeitando de um invasor, mas nenhuma evidência de presença humana foi encontrada na casa. Número 41. Criatura alada misteriosa. Uma câmera instalada em uma viatura policial na Califórnia registrou uma criatura voadora extremamente incomum. Ela possuía asas grandes e se movia rapidamente, o que dificultou a identificação de sua forma exata. Em determinado momento, a criatura avançou em direção à câmera, e a gravação foi interrompida abruptamente. Alguns acreditam que poderia ser um anjo, enquanto outros dizem que se trata de uma entidade desconhecida. Número 42. Criatura híbrida assustadora. Durante uma patrulha em uma área isolada da Califórnia, policiais avistaram algo completamente fora do comum atravessando o caminho. A criatura tinha pele pálida, se movia sobre 4 membros, possuía cabeça semelhante à de um cachorro, mas um torso que lembrava o de um caranguejo, além de uma movimentação parecida com a de uma aranha. Após o avistamento, uma investigação foi realizada, mas nada semelhante foi encontrado novamente. Número 43. Caso da motorista falecida. Alguns meses atrás, policiais foram chamados para atender um acidente de carro em uma estrada histórica na Flórida. Ao chegarem, encontraram uma mulher dentro do veículo, aparentemente calma, ouvindo música alta e sem demonstrar qualquer preocupação com o acidente. Ao ser questionada, ela apresentou comportamentos estranhos, inclusive entregando um pacote de salgadinhos no lugar dos documentos. Enquanto um oficial verificava seus dados no sistema, outro a observava. Durante testes de sobriedade, suas reações foram completamente anormais, diferentes até mesmo de pessoas sob efeito de álcool. O momento mais perturbador veio quando o sistema indicou que aquela mulher havia morrido há 3 anos.
em um acidente causado por direção alcoolizada. Ao perceber que os policiais haviam descoberto isso, ela começou a agir de forma ainda mais estranha, demonstrando uma força incomum. De repente, a mulher simplesmente desapareceu diante dos olhos dos oficiais, como se nunca tivesse estado ali. Ambos ficaram em choque, sem conseguir explicar o que haviam acabado de presenciar. E aí? Depois de ver tudo isso, fica a pergunta: essas gravações mostram fenômenos reais? Ou existem explicações que ainda não conseguimos compreender? Se você estivesse no lugar desses policiais, teria coragem de investigar até o fim? Comenta aqui embaixo o que você acha que realmente está acontecendo e qual desses casos mais te assustou. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Continue por aqui e assista a mais vídeos clicando em um desses vídeos que estão aparecendo na sua tela. Cuidem-se, amigos!